tem como explicar, é difícil. Eu só sei de uma coisa: quem está cheio do Espírito Santo, mais cheio, viu? Se sopra nas pessoas, acontecem coisas tremendas. Uma vez eu fui orar para uma mulher, cheguei lá, a mulher, meu irmão, tinha servido os demônios, tinha sido mulher de cabaré, tinha sido mulher de malandro, tudo que você pensa que ela não presta, ela que é ruim, ela fazia. Quando eu tô orando por ela, e eu tô orando e tal, quando pensar que não, Deus falou para mim: assopra forte nela. Eu tô orando e eu fiz assim, ó. Atos capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque fazia 10 dias que Jesus tinha dito: olha, eu vou para o céu, mas o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Então vocês vão buscar o Espírito Santo, que ele vai encher vocês. E eles ficaram 10 dias depois da partida de Cristo, buscando a presença do Senhor. Concedeu que foi num dia de festa de Pentecostes, que eles estavam participando da festa, e eles se isolaram para ir orar em um lugarzinho ali separado. E quando eles estavam buscando a Deus, diz a palavra, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, Deus se manifesta em forma de vento. Agora, interessante aqui, meu irmão, é que Deus, aqui a coisa foi tão tremenda, que não veio um vento. Entende comigo o mistério, sabe interpretar a Bíblia. Eles estavam reunidos e veio do céu o som de um vento. Não veio aquele vento, veio o som de um vento. Eles não sentiam nada, eles não estavam sentindo balançar as roupas, eles não estavam sentindo mexer o cabelo, eles não estavam sentindo um arrepio no corpo porque o vento era forte. Não, eles apenas estavam ouvindo o som do vento. Eles só estavam ouvindo o som do vento. Isso torna os sinais de Deus mais tremendo ainda. Mais tremendo ainda. Você ouvir o som de um vento e você não sentir o vento, você só ouvir. Eu tive essa experiência pregando numa igreja no sul do país, e nós tínhamos ministrado pelos casais. Aí sobrou um casal, fui ministrar neles. Quando eu peguei na mão deles, eu falei: Senhor, vem forte sobre nós. Quando eu falei isso, meu irmão, veio o som de um vento. Eu estou falando de sinais. Veio o som de um vento. A impressão que nós tínhamos é que nós estávamos dentro de um furacão. O Katrina já tinha passado por lá essa época, e eu pensei assim: é outro Katrina. Os irmãos apertaram a minha mão com medo. Eu fiquei pensando assim: se eles souberem que eu estou com mais medo que eles. Apertaram a minha mão, e aquele som de vento impressionante. Quando acabou a ministração, nós saímos para fora e falamos para as pessoas: gente, que vendaval foi esse? Que furacão foi esse? E eles falaram: pastor, não tem vento nenhum. Aí nós entendemos que estava acontecendo um sinal. Só que aqui, quero despertar a tua atenção, que aqui é uma das poucas vezes que Deus se manifestou com som de vento. Porque na maioria das vezes Deus se manifesta como vento mesmo. Entendeu o mistério? Aqui é uma das poucas vezes que Deus veio com som de vento. Porque na maioria dos textos, Deus vem como o próprio vento. Um vento forte. Um vento como se fosse de tempestade, aquela coisa violenta. Sabe por que Deus manifesta-se em forma de vento? Porque o vento muda as coisas ao nosso redor. Você está andando na rua e vê um vento forte, ele muda o cabelo das irmãs, ele muda a gravata dos homens, ele faz papel voar para lá, ele faz folhas, faz frutos caírem das árvores. Por isso que Deus manifesta-se em forma de vento. Por isso que um dos sinais de Deus é em forma de vento. Porque o vento muda. Quando Deus sopra o vento dele, as coisas mudam ao nosso redor. E eu vou te provar o que eu estou falando. Eu vou te provar que quando Deus sopra o vento dele, as coisas mudam ao nosso redor. Quer ver só? Estou falando de sinais. Não fugir do assunto não. Gênesis capítulo 8,
diz a Bíblia, depois que choveu 40 dias e 40 noites sem parar, fez Deus soprar um vento. E o vento fez cessar as águas do dilúvio. Um pouquinho para frente, Êxodo capítulo 10. A terra do Egito encheu-se de gafanhoto porque o faraó não queria deixar o povo sair para adorar a Deus. O faraó chega para Moisés e fala: Moisés, ora ao seu Deus, pede para ele tirar os gafanhotos da terra, que destruiu tudo, acabou com tudo que a gente tinha de plantação. Se os gafanhotos saírem daqui, eu vou deixar o povo ir. A Bíblia diz que orou Moisés, Êxodo capítulo 10. E Deus fez soprar um vento e levou todos os gafanhotos para o mar, e nenhum gafanhoto se viu sobre a face da terra. Ezequiel chega no vale de ossos secos. Ele dá uma profecia, ele profetiza, os ossos se juntam, começa a nascer carne sobre os ossos. Depois Deus chega para ele e fala: esses corpos podem reviver, Ezequiel? E Ezequiel fala: tu sabes, ó Senhor. E ele fala assim: sabe o que Deus falou para ele? Ezequiel, para esses corpos voltarem a ter vida, manda que soprem os 4 ventos. Olha que coisa tremenda. Isso aqui, meu irmão, a gente leu o Novo Testamento. Agora esse exemplo eu estou dando para você no Antigo, para te mostrar que essa história do vento de Deus soprar e mudar as coisas é antiga, não é de hoje. Sopra, ó ventos dos 4 cantos. A Bíblia diz, não sou eu, que o vento entrou dentro dos corpos e eles ressuscitaram. Interessantíssima essa história de vento. Agora a coisa interessante, que talvez você nunca tenha percebido: quando Deus criou Adão, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, que Deus soprou em Adão um fôlego de vida. Soprou. O Adão morre, o espírito de Adão é separado de Deus. Jesus Cristo morre e ressuscita. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz em João capítulo 20, no verso 22 e diante, que Jesus chega para os discípulos e diz: paz seja convosco. E a Bíblia diz em João 20, 22, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles. Sabe por que Jesus soprou sobre eles? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, e Jesus soprou sobre eles um novo espírito. Deus colocou em Adão o espírito de vida. O homem se perde e se afasta de Deus. O homem passa a viver morto no espírito. Jesus Cristo vem, vence a morte e sopra nos homens o fôlego de vida. Todo mundo aqui que já aceitou Jesus e se batizou, você já tem um vento de Deus. Deus já soprou em você, ressuscitou você, soprou o vento. E o interessante, meu irmão, que esse negócio de soprar, se você está... A Bíblia diz em João 7,38, do 38 ao 40: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva, disse Jesus. Meu irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, e você assopra, eu estou falando de sinais. Quando você está cheio do Espírito Santo e você assopra uma pessoa, você está soprando poder nela. Pastor, que maluquice é isso? Eu não estou falando de teologia, fião. Olha para mim, por favor, joga as câmeras aqui. Eu não estou falando aqui de teologia, eu estou falando de sinais. E sinais não tem como explicar, é difícil. Eu só sei de uma coisa: quem está cheio do Espírito Santo, mais cheio, viu? Se sopra nas pessoas, acontecem coisas tremendas. Quer ver? Vou te dar 2 provas. Primeiro, uma vez eu fui orar para uma mulher. Ela era mãe de uma moça que tinha se convertido na nossa igreja. Pastor, o senhor pode ir lá pregar para minha mãe que ela está quebrantada e quer aceitar Jesus? Posso. Cheguei lá, a mulher, meu irmão, tinha servido os demônios, tinha sido mulher de cabaré, tinha sido mulher de malandro. Tudo que você pensa que ela não presta, ela que é ruim, ela fazia. Quando eu estou orando por ela, escuta o mistério, eu estou falando de sinais. Quando eu estou orando por ela, eu estou com a mão na cabeça dela, eu estou orando, ela começa a balançar, meio que manifesta, não manifesta. E eu estou orando e tal, quando pensar que não, Deus falou para mim: assopra forte nela. Eu estou orando e eu fiz assim, ó. Dei-lhe uma soprada e segurei ela. Depois, eu com a mão na cabeça para perceber o que ela fazia. Enquanto eu terminava a oração, ela fazia assim. Quando acabou a oração, ela continuava olhando para trás. Eu falei: o que foi, irmã? Ela falou assim: pastor, o senhor não está vendo nada? Eu falei: não. Nem com os olhos espirituais? Eu falei: não. Escuta o que ela falou. Na hora que o senhor começou a orar por mim, eu fiquei pesada. Tranca-rua, Preto Velho, Chucaveira, Pombageiro, tudo demônio que eu trabalhei, milhares e milhares, montou nas minhas costas. E eles vieram para manifestar. De repente, de trás do Senhor formou-se, eu estou falando diante de Deus, viu? De trás do Senhor formou-se um furacão. Esse furacão cresceu e tomou força e veio sobre mim.
Quando ele pegou em mim, eu balancei, a impressão que eu tinha que eu estava voando longe. Mas eu me dei por conta que depois que eu estava preso à terra, mas saiu todo o peso. Pastor, eu olhei para trás, eu pensei, eu estou ficando doida. Quando eu olhei para trás, o furacão estava levando, era Preto Velho em cima de Pombagira em cima de Chucaveira, e Chucaveira em cima de... Pastor, até agora eu estou vendo eles. O furacão está levando eles bem longe, e um por cima do outro. Outra vez eu estava orando por uma moça, e aí ela estava querendo vomitar uma macumba, e o demônio e tal, e nós vomita, devolve a macumba, e papapá. Aí uma obreira, uma jovenzinha obreira nossa, 17 anos, ela me empurrou e abaixou e soprou no estômago da moça. Na hora que ela soprou, ela me empurrou, a moça vomitou toda a macumbaria que estava dentro dela. Eu falei, onde você aprendeu isso aí, menina? Porque isso tinha acontecido antes de eu ter soprado na outra, né? Na outra senhora. Ela falou assim, pastor, eu aprendi que o poder de Deus está dentro de mim, e quando eu sopro, eu assopro o poder. Eu assopro o poder de Deus. Só que tem uma coisa, para fazer isso, meu irmão, tem que ter muita comunhão com Deus, e só se Deus mandar. Não vai bancar o besta que agora está cheio de Deus, sair soprando todo mundo. Vem aqui, irmão. Vem você também, irmãzinha. E aí, sentiu alguma coisa? Senti. O quê? Vai escovar os dentes. Você vai passar carão. Isso aqui não é brincadeira, meu irmão. Isso aqui se faz quem está cheio do poder de Deus e se Deus mandar. Não é por exibicionismo.